Olá, meu amigo telespectador. É com muito prazer e muita alegria que mais uma vez nós estamos entrando no seu lar com a tua permissão e, como é de costume, nesse primeiro momento agora nós não vamos fazer uma reflexão da palavra, mas eu quero fazer um convite para você que tem nos assistido durante a semana, que você durante esses meses tem ouvido essa palavra. Eu quero te fazer um convite em especial, que a nossa igreja está fazendo uma grande mateada, dia 20 de setembro, a partir das 14 horas, e nesse dia 20 de setembro nós estamos comemorando o nosso aniversário da igreja, juntamente com o Dia do Gaúcho, um dia muito expressivo também. Então eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a vir tomar um chimarrão conosco, a vir a ouvir uma música gaúcha, gospel, muito boa, muito gostosa. Vai ter brinquedo para as crianças também, vai ter muita diversão, vai ter pescaria, vai ter o chimarrão, vai ter artesanato, vai ter sorteio de brindes. Então eu quero convidar você é bem-vindo para participar dessa grande mateada que vai ser na nossa igreja, na RS 509, número 3278, próximo ao Hospivida, próximo ao Pé de Plátano. Vai ter uma tenda armada e você é nosso convidado. Você é bem-vindo, traga a tua cuia, que a erva é por nossa conta. Vai ter lá um espaço com uma banca, com uma erva à tua disposição, tudo gratuito. Você é nosso convidado para participar dessa mateada, dia 20 de setembro, dia do Gaúcho e também nosso dia de aniversário da nossa igreja. Você é bem convidado. Quero convidar você também agora a nós fazermos mais uma reflexão na palavra de Deus. Essa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 14. Assim diz a palavra de Deus: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa palavra, ela fala ainda do ministério de Jesus, e para que a gente possa compreender essa palavra, nós precisamos entender o contexto. Era a última semana de vida de Jesus. Jesus, ele teve naquela semana uma entrada triunfal em Jerusalém, aonde ele entrou montado num jumento, onde ele foi aclamado como rei, como Messias, aonde as crianças cantavam Hosana ao filho de Davi,
aonde as pessoas estavam proclamando ele como rei, como ungido de Deus, como Messias. Naquela mesma semana também, ele entrou no templo e lá ele viu pessoas vendendo pombos, cambistas, e Jesus se indignou muitíssimo vendo aquela cena e começou a expulsar os cambistas e derrubar aquelas vendas de pombos. E os sacerdotes, que eram responsáveis pela administração do templo, eles ficaram apavorados, aterrorizados, boquiabertos. E Jesus depois ele se retirou, foi para Betânia, uma cidade a 3 quilômetros de Jerusalém, provavelmente na casa de Lázaro, Marta e Maria, amigos de Jesus. E no outro dia eles tinham voltado Jesus novamente para o templo e começou a ensinar, e começou a curar, e começou a fazer sinais e maravilhas. E os chefes e os anciãos e os sacerdotes perguntaram para Jesus: com que autoridade tu fazes isto? E Jesus disse: olha, eu vou fazer uma pergunta, se vocês me responderem, eu respondo com que autoridade eu faço isto. E Jesus perguntou: porventura o ministério de João Batista, ele era dos céus ou da terra? Ou seja, ele foi enviado por Deus ou não? E os religiosos começaram a discutir entre si, e entre si questionavam-se. Ou seja, se nós dissermos que era dos céus, ele vai dizer: por que então vocês não creram nele? Se dissermos que é da terra, nós temos medo do povo, porque o povo considerava João Batista como um profeta. E eles ficaram confusos e não tiveram resposta. E aí Jesus disse: assim como vocês também não me respondeste, eu não responderei este questionamento. Com que autoridade eu fiz isso, de purificar o templo? E aí Jesus, na sua forma rabínica, de realmente um rabino de Deus, um mestre da lei, começa a ensinar através de parábolas, histórias, e começa a contar a primeira história de um homem que mandou os seus 2 filhos para trabalhar na vinha. Esse homem, na verdade, era o pai. E ele mandou dois filhos. O primeiro diz que ia trabalhar na vinha e não foi. O segundo diz que não ia, acabou indo. E a vinha, nesse caso, representa o povo de Israel, representa o reino de Deus. E o primeiro filho que diz que ia, mas não foi, era os judeus, hipócritas, religiosos, que na verdade adoravam a Deus apenas de boca, mas não de coração. O segundo filho, ele é comparado com os publicanos, com as meretrizes, com os pecadores que se arrependeram com a mensagem de João e creram nele. Só que o que acontece? Na verdade, essa primeira parábola, ela conta a rejeição do povo judeu como um todo, basicamente, ao Pai, porque rejeitaram o ministério de João Batista, que foi o precursor de Jesus. Ele anunciou a vinda do Messias. No segundo momento, agora Jesus ele conta uma segunda história. E a história é dos lavradores maus que arrendaram um campo de vinho, também do pai. E esses lavradores, eles prendiam os servos, eles maltratavam e matavam os servos que iam cobrar o fruto da colheita. O pai então pensou: eu vou mandar o meu filho, porque se eles não respeitaram os meus servos, irão de respeitar o meu filho. Mas chegando o herdeiro, eles pensaram: agora nós vamos matar o herdeiro e ficar com a herança, ficar com o poder. E assim fizeram. E os religiosos compreenderam que essa história estava falando de Jesus, que Jesus se intitulava Filho de Deus,
e na verdade eles iriam matar Jesus, porque é isso que estava no coração de Jesus. Então essa segunda história, ela representa a rejeição do povo de Israel com Jesus. Primeiramente eles rejeitaram o Pai, rejeitando o ministério de João Batista. No segundo momento eles iam rejeitar, estavam rejeitando o Filho, iam maltratar e matar o Filho. E agora essa história que Jesus conta é a rejeição ao Espírito Santo de Deus. Primeiro rejeitar o Pai, segundo rejeitar o Filho, e agora essa história fala de um casamento, onde o rei, que representa Deus, convida os convidados, que representam o povo de Israel, no primeiro momento, ao casamento do seu filho. E aí significa Jesus, estando Jesus já nos céus ressuscitado. Eles rejeitaram também o Filho, Jesus Cristo. Eles não se importaram, eles não ouviram, não deram ouvidos a esse convite generoso do Pai. Por isso o Pai, ele mandou o seu exército para exterminar esse povo e incendiar a cidade. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, onde o general romano Tito invadiu, destruiu e incendiou a cidade. Isso era algo profético, algo que iria acontecer e aconteceu 40 anos a princípio depois de Jesus. Agora esse rei, então, ele convida todos os homens bons e maus para irem para os seus banquetes. E era costume da época, no casamento, o noivo, o anfitrião, ele dava vestidos e vestes nupciais para aqueles que eram pobres, para que eles não se sentissem deslocados numa festa de casamento. Automaticamente tinha um que estava mal vestido, ele não estava vestido adequadamente, e o rei agora olha no banquete, olha a mesa, e a mesa representa a aliança, e viu que alguém não estava bem vestido. E ele pergunta: amigo, por que você não está mal vestido? Amigo, por que você está me insultando? Porque na verdade era um insulto. E aquele amigo não tinha resposta. E o que ele faz? Ele pega esse amigo, essa pessoa, e lança-o para fora. Isso representa também que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Assim como aqueles judeus daquela época, talvez hoje nós também vamos na igreja, cantamos, oramos, lemos a palavra, mas nós não temos um relacionamento profundo com Deus. Existem dois grandes perigos para alguém religioso. Eu vou falar religioso no sentido de buscar a Deus. Adorar o Deus verdadeiro de modo falso, ou adorar a deuses falsos de modo verdadeiro. Nós podemos conhecer a Deus, conhecer a sua natureza, conhecer o seu caráter, mas não termos relacionamento com Deus. E só aquele que tem relacionamento íntimo com o Pai, esse poderá entrar no banquete e permanecer. Talvez você esteja perguntando: mas eu quero isso para a minha vida. Então, amado, eu te convido a você vestir a roupa nupcial, você aceitar o convite de Jesus e você abrir o teu coração para Ele. Nesse momento, fecha os teus olhos. Eu quero orar por você, para que Deus possa te abençoar. Amado e querido Espírito Santo de Deus, completa a obra, Senhor, na vida dessa pessoa. Eu não conheço ela, Senhor, mas eu sei que Tu a conhece as suas necessidades, conhece os seus temores, as suas dúvidas. Por isso agora, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, opera na vida dela, na sua família e nas suas necessidades, pelo poder do nome de Jesus. Amém.